Memória do Ministério Público Federal, aprendendo com quem construiu nossa instituição. O projeto Memória do MPF é uma iniciativa da Associação Nacional dos Procuradores da República. Nelson Paruker nasceu em 1932 em Santa Catarina. Começou a trabalhar cedo e desempenhou diversas funções até ingressar no Ministério Público em 72, na primeira turma aprovada em concurso público. Aposentou-se em 99 como subprocurador-geral da República, depois de uma vida dedicada à instituição. Foi corregedor-geral no fim da década de 90. Aos 84 anos, relembra com nitidez algumas de suas passagens e ações marcantes pelo Ministério Público Federal. Estamos aqui com o Dr. Nelson Paruker, subprocurador-geral da República aposentado, no projeto Memórias do MPF. Obrigada, doutor. Pois não, estou às ordens. Queria que o senhor começasse contando onde o senhor nasceu, onde o senhor cresceu. Eu nasci no longínquo ano de 1932, na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Passei a infância e a juventude, fiz até o curso chamado ginasial na época, hoje seria o fundamental. E de lá acabei indo parar no Rio de Janeiro, com o convite de um tio, onde eu cheguei com 17 anos de idade. Lá casei e depois acabei fazendo concurso para a Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro mesmo, antes da mudança da capital. Em 1961, quando já havia mudado a Câmara para o Distrito Federal, eu vim aqui ver como é que estava o problema da nomeação. Quando aqui cheguei, o primeiro secretário, na época o deputado José Bonifácio de Andrade, fez questão de que a simples presença minha já teria significado a nomeação, porque eles estavam desesperados por funcionários. O senhor veio para ver a nomeação e já saiu nomeado? Porque eu estava de férias na Confederação Nacional do Comércio, onde eu trabalhava, no grupo Sesc-Senac Confederação. Assumi na Câmara dos Deputados, depois saiu a nomeação formalizada. E o senhor trabalhava com o quê? Eu fui trabalhar na biblioteca, eu era datilógrafo, fiz o concurso de datilógrafo e permaneci como datilógrafo durante alguns anos, depois fiz concurso para oficial legislativo. Eu fui funcionário da Câmara 12 anos, né? Hoje de janeiro a novembro, quase dezembro, é que fui nomeado para procurador da República, o primeiro concurso de procurador da República, em 72, não foi em 82, em 72, em que eu tive a grata companhia, porque o doutor Antônio de Pádua, que também foi procurador do mesmo concurso, e ele me convidou para a gente estudar junto e convidou, ele disse que eu trazia um colega que era o seu Zé Francisco Rezec, que também foi nosso colega, ele ia trazer, os três estudamos juntos para oral, porque achávamos que, sendo o primeiro concurso público contra o qual haviam se movimentado algumas forças internas da Procuradoria, dos antigos procuradores, que eram do sistema da indicação dos políticos importantes. Mas, dito isso, acabamos os três, o Rezec, o Pádua e eu, estudando juntos, para fazer as orais, porque um dos membros da comissão, eu tinha sido aluno dele, era o ministro Aliomar Balieiro, na época era presidente do Senado Federal. E ele era, embora baiano, brincalhão e muito risonho, mas era extremamente rigoroso. E conseguimos ser, eu dizia que não podíamos deixar de ser aprovados, porque curiosamente, eram 64 vagas, e os aprovados na prova escrita eram 62 candidatos. Portanto, era uma situação muito singular, em que havia mais vagas do que candidatos, coisa que é muito raro nos sistemas seletivos brasileiros. Né? Verdade. E aonde funcionava a Procuradoria? Como que era o trabalho ali naquele começo? Nós fomos nomeados em fins de 72. Eu consegui ser votado aqui em Brasília, porque o procurador-geral, que era o ministro Moreira Alves, na época já, o anterior que começou o concurso era o Xavier de Albuquerque, que já tinha sido nomeado ministro supremo.
E o Moreira Alves, que depois também foi nomeado ministro supremo, depois de ser procurador-geral, ele fez questão absoluta de que a classificação, a escolha dos lugares para atuar, fosse feita de acordo com a classificação no concurso. E eu optei para ficar no Distrito Federal, que eu já vivia aqui, estava instalado aqui, não pretendia sair daqui. A diferença entre a Câmara e a Procuradoria, até em termos remuneratórios, era relativamente modesta. Na época, o Ministério Público Federal não era só Ministério Público, era também advogado da União. Sim. Então, acumulava essas funções em termos processuais. Bom, dito isso, acabei selecionando Brasília para atuar e fui nomeado para Brasília, na esplanada dos ministérios. É mesmo? A subprocuradoria, que era essa que eu fui nomeado, era na época o prédio mais próximo da catedral, ocupava um quarto andar. E ao lado dele ficava o DASP, ficava um prédio do DASP, onde ficava a geral, a Procuradoria Geral, que atuava perante o Supremo. E a primeira instância era no Ministério da Saúde, ali próximo, colado ao Itamaraty. Em seguida, foi na época do Procurador-Geral Firmino Paz, nós passamos para a L2, onde hoje funciona regional. O senhor também foi pioneiro na corregedoria. Não, o senhor foi o primeiro corregedor da casa. Fui. E como havia sido criado na lei orgânica, então criava a corregedoria, alguns colegas me indagavam, como eu sempre fui mais falante do que deveria ser, se eu seria candidato a corregedor. Digo, isso nem passa pela minha cabeça, mas só tem uma coisa, nós, por hábito, censuramos muitas vezes uma porção de colegas por certas atitudes, por certos comportamentos que achamos reprováveis e entendemos que eles não são punidos por forma alguma. Então, a corregedoria seria um órgão próprio para se encaminhar, pelo menos, a possibilidade de uma vigilância sobre o comportamento de alguns procuradores, que nem todos são santos como imaginam ser. Eu não sei porquê. Essas coisas não se explicam, mas às vezes nós nem as conseguimos entender. Eu fui indicado por unanimidade. Alguém viu em mim, talvez o espírito que puder, por conta de meu comportamento, de que alguma coisa haveria que ser tomada, que eu nunca tinha visto ninguém ser punido. O certo é que esse era um mandato que só podia ser renovado uma vez, um mandato de 2 anos, renovável por uma vez, única. E o senhor ficou esse período todo? Eu fiquei esses 2 anos e depois aceitei a renovação, o que, a rigor, eu talvez não devesse ter aceitado. Porque até então, eu tinha conseguido atravessar o meu período de procuradoria sem fazer inimigos, no primeiro mandato. Mas no segundo mandato eu consegui fazer pelo menos 5. Não podemos nomeá-los aqui. Não. Mas por que se tornaram inimigos? Não, aí a doutora Nadir sempre mexia comigo, dizia, Paruca, alguma coisa está errada. O camarada que não tem inimigos não pode prestar. E você não tem inimigos. E eu gosto de você. E depois do segundo ano, é certo. Eu não disse que mais cedo ou mais tarde eles aparecem? E apareceram. E por isso eu sempre recebi o troco de um colega, o Dr. Paulo Solberg, que ainda era do sistema antigo, que eu mexia com ele, que ele não tinha conseguido punir nenhum governador, nenhum secretário de Estado no STJ, porque a ele cabia a vigilância disso. Ele respondia tranquilamente, falou que você também não conseguiu punir nenhum colega. Nenhum colega, nós sabemos que alguns talvez andem um pouco fora da linha. Mas a função do corregedor não é punitiva, evidentemente.
Ele só Um observador. alinhavava o processo e eu encaminhava ao conselho para que esse desse o rumo que entendesse dar e eventuais punições para serem aplicadas pelo Procurador-Geral, que, por sinal, era o presidente do conselho. E o que unia essa equipe, esse grupo de procuradores, mesmo sabendo que existiam tantas divergências internas, às vezes disputas, o que os mantinha unidos? Era um grupo coeso, efetivamente. É claro que havia algumas dissidências. O certo é que, numa determinada altura dos acontecimentos, alguns colegas entenderam que se deveria constituir até uma associação, que até então não existia, dos membros do Ministério Público. E, curiosamente, foi escolhido o pai do nosso colega Cláudio Fonteles, o venerando procurador da República, Sim, que atuava na primeira instância, com quem eu, inclusive, tinha grande afinidade. O Ministério Público começou a ser atacado nos jornais, sobretudo no estado de São Paulo, com Pascoal. E alguns colegas ficaram revoltados, sobretudo o pessoal que era mais chegado no estado de São Paulo, no jornal. E então procuraram se reunir, nos reunimos, etc. e tal, e acabamos deliberando formar a associação. E o presidente foi exatamente o doutor Fonteles, então Geraldo Fonteles, pai do Cláudio. Foi o presidente, o Frauzino, Anadir, Zé Arnaldo Fonseca, que também era nosso colega na época, que evidentemente foi crescendo ao longo do tempo. E hoje é uma instituição respeitável. O interesse sempre é público. É sempre o interesse da coletividade que é defendido. Existe algum caso, seja na corregedoria, ou seja na sua atuação como subprocurador, que o senhor guarda com bastante carinho, ou com um caso emblemático da sua atuação aqui no Ministério Público? Olha, nos processos que a maior parte do tempo que eu atuei como procurador da República, são sempre conflitos entre pessoas. Claro que em alguns casos me chamavam a atenção. Por exemplo, um processo em que se pleiteava indenização pela desapropriação de uma fábrica de explosivos que tinha ocorrido na época da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1940, que o Ministério do Exército, na época, ocupou a fábrica, e que eu atuei como procurador, já como o processo estava perante o Tribunal de Recursos, 40 anos depois, e que os advogados costumavam, vai haver mais algumas sucessões de partes, de pessoas. Os processos se arrastam. Sim. Havia um processo em que a família real brasileira reclamava indenização pelo Palácio Guanabara, que foi comprado pelo Império para a residência da princesa Isabel, e que com a deportação praticamente efetuada com a Declaração da República, instalação da República, eles tiveram que sair. E aquilo era para residência. Nossa. Isso foi comprado, não foi construído, foi comprado. E a família reclamou e disse, mas nunca residiu lá. Ou pelo menos não reside lá desde a República. Sim. Mas ela não podia residir, porque tinha sido expulsa. E não teve jeito, e ficou por isso mesmo. Resultado, o processo acabou. Se não muito me engano, acabou indo parar no arquivo. O senhor vivenciou, presenciou de perto um período de fortalecimento da democracia brasileira, né? O que ficou, tanto da atuação no Ministério Público, para o senhor pessoalmente? Foi um grande aprendizado de vida, o Ministério Público. Talvez mais do que qualquer outra atividade, ela ensina bastante.
a gente cuida de conflitos. Conflitos entre pessoas, conflitos entre empresas, conflitos entre interesses, conflitos de toda a ordem. Hoje, muito mais do que no tempo em que eu ingressei nessa atividade, nesse ramo, aqui no ramo do Ministério Público, a cultura jurídica e a cultura ampla é mais necessária do que nunca. Mas eu queria agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disposição em partilhar essas histórias e essa experiência conosco. Muito obrigada. Eu é que agradeço a atenção que tiveram comigo, embora não tenha revelado, claro, nada de extremamente diferente ou curioso, senão meramente informativo. Acho que eu fiquei por aqui.